17º domingo do Tempo Comum. Celebramos também o Dia Mundial dos Avós e hoje queremos então também parabenizar você, avô e avó, também rezar pelos nossos idosos neste final de semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se, aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão de cevada e um pão de cevada a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste final de semana, 17º domingo do Tempo Comum, a liturgia de hoje nos chama a pensarmos sobre a partilha, a importância da partilha. A primeira leitura, o profeta recebe uma doação levada a ele de pães de cevada e pede então que estes pães, fruto do dízimo, o primeiro fruto que estava sendo levado ao profeta, fosse partilhado com aquelas pessoas que estavam ali próximas. As pessoas têm medo desta partilha porque acreditam ser pouco aquilo que se tem para partilhar com aquele número de pessoas que ali está. Mas o profeta insiste nesta confiança da partilha, lembrando, claro, que aquele fruto que estava sendo trazido pertencia a Deus, porque o dízimo era levado, uma devolutiva, como agradecimento àquilo que Deus havia dado. Portanto, a partilha se realizava com aquilo que era de Deus, a iniciativa, claro, que brotava desta experiência de Deus. E o profeta insiste que aquelas pessoas confiassem em Deus e pudessem, de verdade, partilhar aquilo que estava sendo entregue. Nesta confiança, obedecendo ao profeta, as pessoas partilham, todos comem e ficam saciados. Nós temos aí, claro, um pré-anúncio daquilo que será vivido no Evangelho hoje, juntamente com Jesus. Ele olha a multidão, olha para aquelas pessoas. Nós vimos no final de semana passado que ele teve um sentimento de compaixão por aqueles que lá estavam, porque eram como ovelhas sem pastor. No Evangelho de hoje, ele também mostra esse sentimento que ele tem em favor daquelas pessoas, querendo alimentá-las. O evangelista de hoje não diz deste sentimento de compaixão, mas a atitude de Jesus demonstra esta compaixão. A atitude mostra esse cuidado de Jesus com aquele povo que precisa se alimentar. Claro que ao perguntar ao seu discípulo como alimentaria tamanha multidão, também temos um discípulo desconfiado, alguém que confia simplesmente numa questão econômica, financeira, porque não se tem uma quantidade de dinheiro e nem um local que se compre um alimento necessário para alimentar todas aquelas pessoas. Mas aqui também nós temos uma grande experiência de alguém que apresenta um menino com 5 pães e 2 peixes. Alguém que partilha aquilo que tem. E essa partilha, nós descobrimos que não é aquilo que sobrava para aquele menino.
O que ele tinha era algo de essencial. Portanto, o que aprendemos com Jesus no Evangelho é que nós não podemos partilhar somente daquilo que nos sobra, daquilo que está em excesso na nossa vida, até mesmo porque a sociedade de hoje nos ensina e vai nos ensinando e trazendo para que nós possamos trazer e viver essa experiência de que precisamos acumular, de que precisamos ter muito para depois dar um pouco daquilo que temos em excesso àqueles que nada têm. A experiência de Jesus junto daquele menino é acolher o essencial, acolher aquilo que ele tinha. E assim nós aprendemos também que a partilha que nós somos chamados a fazer, que Jesus nos chama a fazer, não é daquilo que sobra, mas é de verdade deste essencial, de aprender então que quando fazemos isso, nenhum de nós fica sem, mas de verdade aprendemos que esta realidade, na experiência da partilha, todos nós nos alimentamos, todos nós temos o que comer e somos saciados. Um exemplo prático disso é quando vivemos a nossa experiência lá nas nossas comunidades. Acredito que todos nós fazemos essa experiência quando fazemos, por exemplo, um lanche comunitário, um almoço comunitário, onde cada um de nós leva o seu pouco. Não é muito. Se olharmos aquilo que nós estamos levando, ele não alimenta aquele grupo que será reunido. Mas quando colocado em comum, aquele pouco que eu levei da minha casa, talvez até com um sacrifício, a torta que eu consegui fazer, ou o bolo que consegui fazer, mas com este sacrifício levado e colocado em comum, colocado para que todos ali pudessem saborear daquilo que é colocado em favor de todos, nós temos ao final uma bela experiência. Todos nós nos alimentamos e ainda olhamos para a mesa e há uma grande quantidade de alimento. Todos estamos saciados, não queremos mais nada e muitas vezes nós até mesmo levamos algo para casa porque daquela experiência de partilha, daquela experiência de colocar em comum, nós temos aquela realidade de termos para poder até mesmo levar para casa e nos alimentar desta experiência bonita que foi a partilha. Aquele menino fez esta experiência, colocou diante de Jesus aquilo que ele tinha. Não o excesso, mas o essencial para que o Senhor pudesse realizar o seu milagre da multiplicação em cima desta possibilidade humana que coloca aquilo que tem para que o Senhor possa agir com a sua graça. Uma outra experiência que sempre me faz lembrar quando ouço esse evangelho é uma experiência de criança quando então lá juntamente do meu avô que morava na roça, que matava lá o seu porco e distribuía a carne para os vizinhos que moravam em volta. Nós, como criança, muitas vezes olhávamos para aquilo e pensávamos, nossa, mas vai ficar sem nada, matou, distribuiu e ficou somente com um pouco daquela carne para si. Mas a experiência era que os outros vizinhos, então, quando matavam o boi, faziam a mesma experiência, cortavam e partilhavam com os vizinhos, o outro que matava um outro animal. E assim, naquela pequena experiência lá na zona rural, juntamente na casa do meu avô e dos familiares, percebíamos que a experiência de partilhar com os vizinhos fazia também que o coração deles também se abrisse à partilha e partilhassem daquilo que eles tinham. Assim, mesmo que ele tivesse somente o alimento que vinha daquela carne de porco, talvez a geladeira dele se enchesse com aquilo que os vizinhos podiam também oferecer quando matavam aquilo que tinham na sua propriedade e também partilhavam. Essas duas experiências nos mostram que Jesus quer nos ensinar neste Evangelho a de verdade a vivermos esta experiência da partilha como uma experiência que pode sanar a fome na nossa realidade onde nós vivemos. Porque se estivermos pautando a nossa vida somente para dar aquilo que nos sobra, isso não mata a fome, porque só é aquilo que está em excesso. Mas quando aprendermos e deixarmos Deus tocar o essencial do nosso coração, nós aprenderemos esta realidade que é a essência do cristianismo, porque olhamos para o nosso próximo como nosso irmão, somos solidários e aprendemos a partilhar, a fazer com que a sua vida seja preenchida por aquilo que eu tenho e por aquilo que eu sou. Que nós aprendamos com esta liturgia de Jesus, de verdade, a nos colocarmos a serviço, nos colocarmos disponíveis e que partilhemos não só aquilo que temos, mas também aquilo que somos com aqueles que estão à nossa volta, descobrindo que formamos um único corpo de Cristo. Temos um único Senhor, um único Espírito e como um único corpo, a dor do meu irmão também é minha. Que Deus nos ajude e que esta liturgia faça com que vivamos ainda mais e melhor o nosso cristianismo e o seguimento de Jesus. Deus te abençoe.